buscar a iluminação suprema e a compaixão ilimitada. Esses são ensinamentos básicos do budismo, lições que podem ser aplicadas neste tempo de pandemia em que as pessoas estão desnorteadas com um novo movimento que o isolamento social deu à vida. Essa nova realidade atingiu todo mundo ao mesmo tempo, num grau menor ou maior de preocupação. Provocou diversos sentimentos como medo, angústia, desespero, raiva. Elementos que agravam a dificuldade de cada um de lidar com esse momento difícil. Como superar tudo isso? Como continuar a vida de forma equilibrada? Quem vai responder essas perguntas é a monja Koen, fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, convidada de hoje do Impressões. Monja Koen é mestra dos ensinamentos de Buda, é autora de diversos livros, tem um canal no YouTube que passa mensagens de autoconhecimento, de equilíbrio, coisas que a gente tem precisado muito neste momento de pandemia, né, Monja Koen? Muito obrigada pela sua presença aqui no Impressões. Agradeço a você, muito obrigada. É um prazer de verdade tê-la aqui. E aí a gente veio para conversar um pouco sobre esse momento de pandemia. E nesse momento de pandemia, muita gente busca explicação, né, para as coisas. Às vezes uma explicação que vai além da questão da saúde. Tem pessoas que buscam explicação mística, que vão atrás de uma religião para tentar entender esse momento. Então eu queria saber se o budismo tem alguma visão sobre esse momento que a gente está passando agora, sobre essa pandemia. Não, a pandemia é pandemia. O universo, dentro do budismo, tudo que existe são causas, condições e efeitos, é uma trama. Evidentemente que nós, humanos, estamos mexendo muito no meio ambiente, na vida silvestre, e isso pode provocar mudanças do vírus que estava, se é que ele estava no morcego, que ele tem entrado no ser humano. Então, temos alguma interferência sim, mas não só nós. O que o budismo não vai dizer que é castigo, que não é castigo para nós, que não é para a gente aprender alguma coisa e que não é Deus castigando, nem a natureza se vingando. Nós estamos passando por uma circunstância global e o karma, vamos dizer, aquilo que nós vamos fazer a partir dessa circunstância é que vai gerar para nós retornos benéficos ou não. Então, todos nós estamos passando por uma situação extraordinária e cada um de nós está tendo uma resposta a esta situação. Alguns estão ficando em casa, estão estudando, estão conseguindo um desenvolvimento interior, outros estão reclamando, estão resmungando, outros estão ficando contaminados e contaminando outras pessoas, alguns estão muito adoentados, estão nos hospitais. Então, tem várias possibilidades diferentes de resposta àquilo que o universo traz para nós, aquilo que as causas e condições do mundo e da natureza fazem surgir. Monja, então essa ideia de karma coletivo não existe, não é uma punição, mas tem muita gente com dificuldade para passar por esse momento, as pessoas estão com sentimento meio à flor da pele, algumas estão tentando olhar para si mesmo, está doendo, todo esse movimento é muito complicado. Como é que a gente pode passar melhor por isso? É complicado para todos nós, sem exceção. Não tem alguém que diga, está tudo bem. Não está tudo bem, não. É sofrido, tem muita dor, muito sofrimento. E quando nós ficamos isoladas assim muito tempo, nós temos aquilo que se chama de a febre da cabine, não é isso? A nossa sensibilidade fica à flor da pele. Então, qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa nos alegra, qualquer coisa nos entristece. Perceber isto é iluminação. Você perceber o que está acontecendo com você é a única maneira de você ter algum controle. E não é controlar as emoções, é percebê-las e deixar que passem. Não é querer controlar. Então, quando a gente fala de budismo, a gente fala de autoconhecimento. Que o autoconhecimento é libertação. Quem está em casa, quem não está saindo em casa, não é momento de rever, de discutir a relação, de rever coisas do passado, de ficar remoendo aquilo que não foi benéfico. O que passou serviu como uma experiência para que nós façamos agora. E o que vai chegar ainda não chegou. Estar presente no momento, viver com plenitude o agora, é a única maneira de nós atravessarmos. Só tem uma maneira, é atravessar com presença pura. Nós dizemos no budismo que presença pura é sabedoria.
como que faz isso? Começa prestando atenção no seu corpo. Por exemplo, agora eu estou sentada e eu convido quem esteja nos vendo, nos assistindo, que sente da metade para frente da cadeira, sem se encostar. Os pés em paralelo no chão. Sente o alongamento da coluna vertebral e alongamento da cervical. Pode colocar as mãos no que se chama mudra cósmico, a direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. Percebe que forma uma elipse? Se você olhar meus dedos indicadores e os polegares, há uma elipse, que é o movimento da Terra em torno do Sol. E nós abaixamos as mãos dessa maneira, elas pousam no nosso colo e os dedos mínimos ficam de encontro ao abdômen. Nós estamos no cosmos e o cosmos está em nossas mãos. Como é que nós criamos harmonia? Harmonia com o cosmos, ficar em sintonia com toda a vida do universo. Vamos fazer respiração consciente. Então, inspiramos pelas narinas, soltamos bem devagar pela boca, abrindo a glote. Aí fechamos os lábios, pomos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Só toca. Tem consciência de como estão os pés, as pernas, os glúteos, o abdômen, a coluna vertebral, os braços, as mãos. Observe também a sua mente, se há pensamentos, não pensamentos. Não tenha pressa, é presença pura. Você está onde está seu corpo e a sua mente está onde está seu corpo. Não deixa a mente ficar vagando por aí. Você traz ela de volta através da consciência da respiração e do corpo. E aprecia que está viva, agradece que nesse momento nós não estamos entubadas, que nós podemos respirar. A bênção de poder respirar é um presente do universo para nós. Então, saboreie a inspiração, a expiração. Perceba suas vontades de sair, de brigar, de se alegrar, de comer. Perceba tudo isto, mas faça o que é adequado na hora certa. É só isso, é estar presente onde você está. Traz você um bem-estar incrível. Não precisa muita coisa extraordinária, não precisa ficar lendo todos os ensinamentos de Buda, não precisa ficar lendo toda a Bíblia, todo o Evangelho. Você tem que viver isso, tem que estar em você. Então é trazer para o presente, para o agora, palavras amorosas, identificação com o outro, respeito às pessoas à sua volta, pessoas que pensam diferente de você. Então você fala com amorosidade, com respeito, sente ternura por quem está perto e você vai gerando uma onda de benesses que vão voltar para você. É não entrar em conflito nesse momento, né? É pensar coisas positivas. E eu vi a senhora falando muito de respiração. A senhora costuma falar que ela é uma chavinha de ouro. Por que a respiração é tão importante para ajudar a gente a voltar para o nosso eixo, a se acalmar? É a única coisa que nós temos algum controle. É sobre o processo respiratório. E as nossas emoções estão todas conectadas com a respiração. Qualquer emoção de raiva, de braveza, é tudo aqui em cima, fica ofegante e a respiração é alta. Então a gente procura trazer a respiração para baixo, para o abdômen. Não é bem o abdômen, né? A respiração mais completa, que toda a sua caixa torácica se expande e se contrai quando você respira. E com isto, você volta a um estado de equilíbrio, de eixo. Nós saímos do eixo com muita facilidade. É natural. O equilíbrio ele é baseado no desequilíbrio. Alguns se desequilibram mais, né? Outros só um pouquinho, mas o tempo todo o nosso corpo está se reequilibrando. Para estarmos sentadas ou em pé, o corpo está fazendo inúmeras manobras de equilíbrio. E a gente nem se dá conta. E o emocional é a mesma coisa. Temos inúmeras alterações de emoções, de sensações, de percepções, e o tempo todo nós estamos nos realinhando. Você pode se realinhar conscientemente. E você percebe quando se desalinha e volta para o alinhamento. Se você fosse comparar com um carro, são as marchas de um carro. Mas para você, carro que tem marcha, para você dar primeira para ré,
você vai passar pelo ponto morto. E esse ponto zero é o que eu chamo ponto de equilíbrio do ser humano, que é a nossa mente natural. Ela é assim. O resto são coisas que colocamos em cima da nossa mente. Raiva, amor, alegria, braveza, tudo é extra. Porque o nosso ponto da nossa mente, ele é neutro. Ele não é nem alegre, nem triste, nem feliz, nem infeliz. E a gente tem que voltar para esse ponto várias vezes. Alguma coisa nos leva para um estado de euforia muito grande, você não fica lá o tempo todo, você volta para o estado neutro. Morre uma pessoa querida, essa pandemia nos entristece, a gente vai ficar triste, 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 chora, se lamenta, mas não fica lá. Volta para o ponto morto, para o ponto zero, para o ponto de equilíbrio. E é isso que a respiração consciente pode fazer, ajudar a voltarmos ao ponto de equilíbrio. Uma outra coisa que pode ajudar muito é a meditação. Isso é uma prática que as pessoas têm buscado mais agora na pandemia. A senhora a meditação chama Zazen, né, no budismo. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais e até desse alguma dica para as pessoas, porque a gente está precisando. Então, Za quer dizer sentar e Zen quer dizer meditar. A meditação começa com essa respiração consciente, só que ela não para aí. Ela vai mais adiante, é você conhecer você. Uma coisa tão antiga que os gregos já falavam, não é? Conhece-te a ti mesmo, é a mesma coisa que na Índia o budismo vai dizer. Você precisa se autoconhecer. Quem se conhece não é manipulado por ninguém, nem manipula ninguém. Conhece as suas emoções, suas percepções, conhece seu corpo, sua mente, a maneira que você responde ao mundo, e você pode fazer pequenas mudanças. Não são muito grandes. Você não vai virar outra pessoa, você vai virar você, mas você com autenticidade, conhecendo você, conhecendo a sua própria mente, para poder responder de forma adequada às circunstâncias do caminho. Não é reagir, é responder. Há uma diferença. A reação, alguém me empurra, eu empurro de volta, isso é a reação. Alguém me empurra, eu não empurro de volta, eu me equilibro e não caio. E posso até falar com essa pessoa, está tudo bem? Você está distraído, se não me derrubou, mas pode derrubar alguém, né? É como no trânsito, você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você dá uma buzinadinha, né? Como quem diz, oi meu amigo, minha amiga, se cuide, né? Em vez de fazer aquela buzina assim, que é um insulto, né? Então, em vez de sair pelo mundo insultando as pessoas, a gente pode chamá-los com carinho, com respeito, como você chamaria uma pessoa querida. E quando você vê que no mundo não há inimigos, que cada pessoa que você encontra é um ser iluminado, disfarçado a nos mostrar o caminho, a sua realidade muda. Eu não tenho que lutar com ninguém, brigar com ninguém, não tem braço de ferro, quem pode mais, quem pode menos. Por que esse ser está aparecendo na minha vida agora? E como é que eu me respondo a ele? Eu gosto muito da tradição dos beneditinos, e uma das palavras da regra de São Bento é dizer que cada pessoa que você encontra é Jesus. Só que Jesus vem disfarçado. Ele não vem com aquela roupa que ele usava naquela época, 2000 anos atrás, né? Ele vem disfarçadinho, com as aparências mais incríveis que você possa imaginar. Como é que você trata o mestre? Como é que você trata o sagrado? Você respeita? Você dá as boas-vindas? Você cuida? Você oferece alguma coisa? Ou você insulta, manda embora, grita? Percebe? Monja, eu preciso fazer um rápido intervalo. A nossa conversa está maravilhosa, mas a gente vai fazer um intervalo e volta já já com mais da Monja Coen aqui no Impressões. Estamos de volta no Impressões hoje com ensinamentos maravilhosos para esse momento de pandemia com a Monja Coen. No bloco passado a gente falava de meditação e aí eu pergunto se a pessoa consegue meditar sem, assim, no primeiro momento é difícil, mas para quem nunca fez e está buscando agora, o que a senhora diria? Eu acho que
Tem alguns cursos online que podem ajudar. Então, às vezes a pessoa está pensando que está meditando e não está certo. Então, nesses cursos online, alguns deles são gratuitos, outros não, mas você vai ter apoio de professores que podem ajudar nessa jornada. A primeira coisa de novo, é a respiração consciente. Não é fácil. Às vezes a gente fica muito... Quando eu comecei a meditar, era muito difícil. Eu punha um reloginho na minha frente e 5 minutos era uma eternidade. Parecia um horror. Hoje eu sento 45 minutos e passa muito rápido. Mas cada dia é cada dia. Cada momento de meditação é único, porque cada instante da vida nós estamos de uma forma diferente. A meditação, ela não é um relaxamento. A meditação é um autoconhecimento e ela nos coloca na realidade do assim como é. E quando nós percebemos o que é assim como é, nós podemos tomar medidas mais adequadas. Neste momento, nós podemos nos sentar em meditação e perceber quantas coisas ocorrem na nossa mente. Sua Santidade, o Dalai Lama, tem uma expressão que eu repito e gosto muito: a mente é incessante e luminosa. A mente é incessante e luminosa. Ela não é quieta, ela não para. Tem inúmeros estímulos. E você perceber esses estímulos todos e escolher o que você quer estimular. Como você escolhe que programa você assiste. Como você escolhe que livro você lê. Como você escolhe com os seus amigos e como que você conversa com essas pessoas e quais são os assuntos. Através das nossas escolhas, nós vamos encontrando estados mentais. E nós podemos encontrar estados mentais de tranquilidade, que a gente chama estados Buda, estados de sabedoria e de compaixão, onde há tranquilidade, assertividade e ternura. Mas vai depender de cada um de nós. Eu queria que a senhora falasse sobre a nossa imunidade, porque eu já vi a senhora comentando que quanto mais equilibrados estamos, melhor está a nossa imunidade. É verdade mesmo? É verdade, sim. Até conversei com uma médica de um grande hospital aqui de São Paulo, ela é uma cardiologista, e ela desenvolveu uma coisa tão bonita, a doutora Floriana, e ela desenvolveu o que ela chama olhar apreciativo. Vamos desenvolver o olhar de apreciação à vida, como criança. Criança vê um inseto, um bichinho e fala: nossa, meu bichinho de estimação, que lindo! E ao descobrir o mundo, ao se maravilhar com o mundo, o nosso coração sente um quentinho, uma ternura. Quando isso acontece, o nosso cérebro promove serotonina, endorfina, que nos fazem ficar bem, felizes, tranquilos. Isso aumenta a imunidade. A imunidade depende do nosso estado de tranquilidade, não só, mas muito desse estado de bem-estar. Quando o coração fica quentinho, quando é gostoso. E a gente tem que encontrar alguma coisa na vida que você sinta prazer em ver. Há 2 dias atrás eu abri a janela e estava um sol muito bonito caindo sobre uma árvore verdinha, verdinha. E parecia que as folhas das árvores eram joias preciosas. E esse despertar da nossa consciência para perceber a beleza da vida é que vai nos melhorar a imunidade. Porque se eu só penso em morte, só se eu penso em sofrimento, se eu fico em pânico, com muito medo, não dá certo. O medo, o que na filosofia se chama temor, ele só surge quando você não está no presente. Porque nesse momento, tudo que você tem é o que está acontecendo agora. E se você está sentada, respirando conscientemente, não tem que ter medo de você, nem da sua respiração. Mas eu posso ter medo do que, se acontecer alguma coisa. E é bem o que as pessoas estão agora, né? Porque a gente tenta buscar esse equilíbrio, mas é tanta notícia ruim, então as pessoas devem estar em casa perguntando: como é que eu consigo esse equilíbrio com notícia de morte, com tanta notícia que deixa a gente para baixo? O que faz nessa hora? Lembre-se que há milhões de seres nascendo nesse momento. Tem crianças nascendo, tem bichinhos nascendo, tem passarinhos saindo do ovo.
Se você olhar para uma flor, para uma planta, para uma árvore, você vê que tem muitas folhas caindo, mas tem pequeninos brotinhos que já estão lá se preparando para sair. Perceba que a vida é incrivelmente maravilhosa. Que a morte, sim, a morte faz parte da nossa existência. Somos finitos, sim, mas enquanto não chegar o momento da nossa morte, vamos apreciar cada momento da vida. O que você faz bem? No que você pode ser excelente? Perceba isso. Seja qual for a ação. Pode ser lavar pratos, gente. Nós podemos lavar prato com carinho, presença, excelência. Podemos limpar a casa, limpar o chão. Podemos estudar, falar, conversar com alguém em presença pura. Quando você está completamente presente para alguém, esse é o maior presente que você pode dar. E para nos cumprimentarmos agora, eu sugiro que a gente faça um gesto muito antigo, que é assim, ó, mãos palma com palma e olho no olho. Porque vamos olhar nos olhos, que tudo revelam, não dá para esconder, seus olhos revelam como você está. Não precisa beijar, não precisa abraçar, carinho, ternura, amor, não precisa do toque. Nós estamos acostumados, porque somos latinos, porque viemos de famílias portuguesas, italianas, que tem muito esse hábito, né, do abraço, do beijo, do toque. Mas eu morei muitos anos no Japão. E eu percebi que há uma intensidade tão grande de afeto em você não tocar alguém. Porque você respeita tanto a individualidade do outro e a sensibilidade. A nossa pele é muito sensível. Nós vamos ficando rudes porque a gente nos trata com grosseria. Mas quando você toca com suavidade, você sente uma pluma passando na sua pele. Então imagine que você de longe pode mandar amor, carinho, afeto para todas as pessoas. Então não pare de se lastimar, pare de dizer eu queria abraçar, eu queria fazer isso. Se houvesse isso, ia ser feliz. Quando acabar a pandemia vai ser bom. Não, tem que ser bom agora. Onde você está é o melhor lugar do mundo, porque é onde está a sua vida. A sua vida está aqui. Pode cair um avião aqui em cima. Pode cair um meteorito, minha filha. Você pode morrer daqui a 2 minutos. E você vai morrer lamentando que eu não cheguei lá? Aprecie a sua vida. Esse é o ensinamento mais importante. Aprecie onde você está. Aprecie a sua vida. Aprecie as pessoas perto de você. Aprecie até as baguncinhas que estão acontecendo no nosso país, que estão acontecendo no mundo todo. Esse horror que foi a questão do racismo, que é ainda presente no nosso mundo. A gente fala, como que isso ainda existe? Ainda existe. E temos que extirpar, é que nem fosse um câncer, é uma doença maléfica. Por isso que é considerado crime, né? Porque é uma doença maléfica. E nós temos que afastar aquilo que é maléfico do organismo vivo da sociedade humana. Então, tudo aquilo que possa prejudicar a sociedade, a harmonia dos seres humanos, nós temos que nos manifestar contra. Sim. Mas a manifestação contra não é de raiva, não é de ódio, nada de punho fechado, não. Eu acredito em manifestações amorosas, dizendo, oi, gente, eu sou como você, eu sou um ser humano, semelhante a você, igual não, mas semelhante. Nossas necessidades são diferentes dos povos indígenas, das pessoas de origem africana, das pessoas de origem portuguesa, são diferentes dos italianos, dos franceses, dos alemães, dos espanhóis, dos árabes, dos judeus. Cada um de nós tem necessidades culturais diferentes. A gente falou muito, né, para as pessoas que estão podendo ficar em casa, para as pessoas que conseguem fazer meditação, respirar, mas a gente sabe que tem uma parcela da população que não tem acesso a essas coisas, também está vivendo uma pandemia e muitas vezes não consegue nem ficar em casa. Para essas pessoas, é o mesmo recado? O que a gente pode falar para elas que parece, né, que estão numa situação ainda pior? Somos seres humanos. E todos nós estamos passando por dificuldades, cada um de acordo com as suas condições. Quem não tem casa grande, que mora num cômodo só, que está sofrendo dessa... Não dá nem para ficar em casa, jovens não ficam em casa mesmo. E tem pessoas que não conseguem ficar em casa, põe a máscara, não dê a mão para ninguém. Proteja-se aos outros. E se ficar nervosa e irritada, não encha a cara, não vá beber.
não se embriague, não brigue com ninguém e respira. E você pode respirar caminhando. Preste atenção nos seus passos, direito, esquerdo, como se estivesse no exército. Sabe que pé está pisando no chão, tem consciência do seu corpo, tem consciência dos seus sentimentos e não deixa ser provocado por ninguém. Máscaras, não toque a mão de ninguém, limpe as mãos sempre que puder. Se não tiver com que limpar as mãos, terra. Passe a mão na terra. Se tiver cinza antigamente era sabão. Existem maneiras de purificação que os povos indígenas podem nos ensinar. Os povos primitivos todos sabiam disso. Então, não tem água onde você está, não tem álcool gel, terra. Pega a mão na terra, esfrega bem a mão na terra. Se tiver cinza, melhor ainda. E você se purifique com plantas, com aquilo que você puder. Mas não põe a mão na face e respire, porque existe um vírus pior, que é o vírus do ódio, da raiva, da insatisfação. E este é muito difícil de ser sanado, a não ser com a sabedoria da ternura, com a sabedoria da respiração consciente e do autocontrole. Então, aprenda a respirar para responder ao mundo com sabedoria e compaixão. Monja, eu não queria que tivesse acabado o programa, mas infelizmente acabou e eu queria que você estivesse pessoalmente para eu poder te ver. Mas como você falou, já me deu os recados, a distância também resolve, né? Fica assim. Então eu vou fazer aqui a saudação que a senhora me ensinou. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Recados muito felizes. Obrigada. Um prazer imenso. Que todos os seres se beneficiem. Amém. Obrigada. Obrigada.